Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma Universidade da Bíblia. Para você que não sabe, nós somos a maior universidade da Bíblia do mundo. Primeiro, porque ela é uma universidade que fala sobre o livro mais importante do mundo, que é a Bíblia. Segundo, porque é uma universidade gratuita, totalmente online, acessível a qualquer pessoa. Mas também porque nós somos um espaço onde nós estamos aprendendo sobre Bíblia, sobre teologia, sobre filosofia da religião, enfim. É um espaço maravilhoso e eu quero receber você com muita alegria, quero te acolher como nosso aluno, nossa aluna. Já temos mais de um ano firmes aqui, disponibilizando muito conteúdo. Basta você entrar no canal aqui da nossa igreja, Igreja Batista Morada. Para você que não sabe, a Universidade da Bíblia é um projeto da Igreja Batista Morada aqui na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E eu sou o professor principal aqui da universidade. Ano que vem nós temos surpresas, eu vou convidar alguns outros professores para que em cada mês da Universidade da Bíblia a gente tenha também outros professores juntamente comigo, ensinando, compartilhando seus conhecimentos, professores especialistas em determinados assuntos, quando se trata de Bíblia, quando se trata de teologia, quando se trata de filosofia da religião. Então você é bem-vindo, você é bem-vinda, e hoje a nossa aula é sobre o resumo que nós vamos fazer do Evangelho de João. A gente praticamente estudou João em um determinado momento, versículo a versículo, depois nós fizemos abordagens temáticas e agora nós vamos fazer uma aula que é o resumo de tudo aquilo que nós aprendemos com João. Hoje a aula não é o fim de um curso, mas é como subir um mirante e olhar o evangelho inteiro de João de cima, vendo todas as linhas que Deus puxou ao longo de todas essas reflexões que nós fizemos. Mesmo porque a teologia de João não é um texto neutro, mas é um texto teológico construído de forma intencional, escrito para formar fé, identidade e missão. De fato, quando a gente estuda o Evangelho de João, a teologia de João está tentando formar nossa fé, construir nossa identidade e também desenvolver a nossa consciência de missão. Então, você que nos acompanhou e você que perdeu alguma aula, a aula de hoje vai facilitar demais esse entendimento. Lembrando que na próxima segunda-feira teremos uma aula especial. Eu vou convidar o professor doutor Vilmar, ele que é pós-doutorando em filosofia, e ele vai bater um papo comigo. Nós vamos gravar essa aula e nós vamos falar sobre as aproximações históricas e filosóficas entre cristianismo e estoicismo. Você não pode perder. Nós vamos encerrar o nosso ano letivo da Universidade da Bíblia convidando um grande pesquisador, que é o professor Vilmar Prata, ele que está se pós-doutorando em filosofia na Universidade Federal do Espírito Santo, é um dos meus professores também na UFES, uma pessoa brilhante, ele que já foi até monge, e ele vai nos emprestar o seu conhecimento, ele vai, de forma generosa, compartilhar com a gente todo o seu conhecimento sobre essas aproximações e distanciamentos históricos e filosóficos entre cristianismo e estoicismo. Você não pode perder essa próxima aula, tá bom? Então, direto aqui, para você que não sabe, esse fundo aqui não é falso, esse fundo é do meu gabinete pastoral. E direto do meu gabinete pastoral, eu vou agora entrar na sua casa e peço a sua permissão para juntos participarmos da aula da Universidade da Bíblia. Antes, vamos falar com Deus. Senhor, fala conosco, Senhor, nos oriente, nos guarde, nos ilumine, Espírito Santo, para que esta aula agregue o conhecimento
que vai nos libertar de todos os paradigmas ou talvez de todas as compreensões equivocadas que nós temos acerca do Senhor, acerca da nossa fé, da nossa identidade, da nossa missão enquanto discípulos de Jesus. Fala conosco durante essa aula, em nome de Jesus. Amém. Outra coisa, não deixe de deixar, não ficou legal, né? Não esqueça de deixar o seu comentário aqui, tá? Nesse chat ao vivo, e lembrar que nós temos um grupo fechado lá no WhatsApp. Por sinal, estou devendo uma resposta à nossa querida Jéssica, que é nossa aluna também, tá? Então, você aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ter o que eu chamo de o link para você acessar esse grupo, que é o nosso grupo de estudo e pesquisa da Universidade da Bíblia, tá bom? Então, não fique de fora. Vamos lá. O Evangelho de João fala sobre revelação, sobre glória e sobre vida. E tem uma coisa que o Evangelho de João faz, de vez em quando eu vou crescer aqui, até para você ver melhor. Tá vendo aqui essa imagem que está aparecendo? Eu estou aqui tentando trabalhar esse conceito com você, que é essa ideia que aparece em João 20, 30 a 31, que diz: para que creais. Ou seja, o que significa isso, né? Para que creais. Ou seja, na verdade, esse é o propósito do Evangelho de João. Não é só informar sobre Jesus. O Evangelho de João, ele quer produzir em nós uma decisão existencial. Porque para a teologia de João, crer é ter vida. Anote isso. Para o Evangelho de João, crer em Jesus é ter vida. É por isso que o Evangelho trabalha muito essas imagens do tipo: quem crer em mim terá vida, e vida com abundância. Quem comer do meu pão também poderá se sentir saciado, mitigado em suas necessidades mais profundas. Seus desejos mais profundos serão acalentados. Eles serão satisfeitos, porque vocês comerão do meu pão, beberão da minha água. Então, essa ideia é interessante, porque às vezes tem gente que acha que crer em Jesus é crer numa religião, e isso não é verdade. Ser seguidor de Jesus não é seguir uma religião, é seguir uma pessoa. E Jesus nos apresenta um projeto de vida, não é um projeto de religião, é um projeto de vida, é um tipo de vida, é um modus operandi, é um jeito de existir no mundo, é um modo de ser no mundo. Entende? Estamos aqui e nós estamos vivos. A pergunta é: que tipo de vida nós queremos ter? Como nós queremos existir? É uma questão ontológica, é um modo de ser no mundo. Então, quando você entende isso, você para de achar que seguir Jesus é simplesmente ser membro de uma igreja, ou frequentar uma religião, ou pertencer a uma denominação evangélica, ou ter simplesmente uma confissão histórica de fé. Seguir Jesus é aprender a viver. Isso provoca o que na sua mente? Quem anda com Jesus desenvolve um estilo de vida. É mais do que frequentar um culto aos domingos. É o jeito, é a forma, é como você dá conta da sua existência a partir de Jesus. E aí, eu quero novamente crescer aqui. Eu não sei mexer direito aqui no processo, mas eu sei que você está me ouvindo. Mas eu estou crescendo para aparecer melhor na sua tela aí. E aí você vai ouvindo a minha voz. Veja que a teologia de João, ela trabalha por sinais, mas também são sinais acompanhados por conflitos.
Porque João não está construindo uma teologia por meio de conceitos abstratos. Você tem os sinais, que são milagres simbólicos. Você tem diálogos, por exemplo, entre Jesus e Nicodemo, Jesus e a samaritana. E você tem alguns conflitos que Jesus ele acaba tendo que enfrentar com judeus, com autoridades religiosas, com seus próprios discípulos. E cada cena ela é didática. Porque a narrativa joanina sempre empurra para um mal entendido. Nicodemos não entende Jesus. Símbolos como a água, muitas vezes é um símbolo mal compreendido por um religioso como Nicodemos. A própria relação de Jesus com a samaritana, o símbolo do poço, os judeus e a questão quando Jesus diz que quem não comer da carne dele, não beber dele. E Jesus vai tentando corrigir, porque a teologia vai se revelando. Então, se você realmente, atenção, aqui, vou voltar aqui, tô aparecendo, hein? Tô aqui, hein, gente? Eu não sumi não, tá? Deixa eu diminuir aqui para ficar legal para vocês. Veja bem, se você entendeu o Evangelho de João muito rápido, provavelmente você ainda não entendeu João. Porque João é como se ele nos obriga a tropeçar para depois ver. João é o tipo do professor que a gente, de vez em quando, a gente não gosta muito desse tipo de pedagogo, desse tipo de professor. Porque é o tipo de professor que faz você primeiro tropeçar, provoca a sua queda, provoca uma crise dentro de você, provoca dúvidas, porque o ensino faz isso, né? O verdadeiro conhecimento, ele primeiro nos faz um convite a desconstruirmos certas ideias para depois construirmos novas ideias. Então, o Evangelho de João, o tempo todo ele está tentando provocar isso. É como se ele, quando a gente acha que a gente já compreendeu a Jesus Cristo, nossa identidade, a nossa missão, o Evangelho de João provoca em nós essas reflexões profundas, a gente cai e tropeça em nossas próprias ideias ou em nossos próprios preconceitos, para que depois, de fato, você entenda que você precisa ver. Por quê? Porque a teologia de João, ela faz a gente perceber de que, às vezes, os que estão dentro da própria religião, pode ser que estejam mais cegos do que muita gente que está fora da religião. Anote isso, porque isso aqui é importante. O Evangelho de João nos faz perceber que não somente aqueles que não conheceram a Cristo estão em trevas, mas até mesmo a nossa própria religião, ou a religião que a gente adota para a gente, se não for a religião de Jesus, que é uma religião que vem como uma proposta de vida, e não como uma proposta de rituais, e não como uma proposta dogmática, e não como uma proposta doutrinária, mas uma proposta que altera o status da nossa existência, o status do nosso jeito de viver, o nosso status de como nós queremos existir no mundo. Então, quem compreende João ainda a partir da matriz religiosa, ou quem ainda acha que Jesus veio para reformar a religião e não para destruir um modo de ser religioso e nos informar qual é a verdadeira religião, quem ainda não virou essa chave está, às vezes, até muito mais em trevas do que as pessoas que estão fora da igreja. Porque quem está fora da igreja já está mergulhado nas trevas porque ainda não conhece Jesus. Mas pior é quem está dentro da igreja, quem é aquele religioso corretinho, direitinho, que pratica todos os rituais da religião e está talvez ainda muito mais em trevas e pior, achando que enxerga, e é em João que o texto diz que tem gente que é cega e acha que pode guiar outros cegos. Jesus está falando de quem? Sobre os religiosos do seu tempo. Porque o religioso acha que enxerga. Mas o religioso ainda não percebeu que ele só está enxergando sua própria religiosidade. Ele não está enxergando ainda os pontos centrais, o nervo, o ponto nevrálgico. Ele não entendeu a essência do evangelho. Por isso que ele está cego pela sua própria religião. Enquanto os que não conhecem Jesus estão cegos pelo seu pecado, a religião é apresentada no Evangelho de João como sendo também uma ferramenta que pode cegar as pessoas. E eu faço essa pergunta. Você se sente uma pessoa que enxerga
de verdade? Será mesmo que você já enxergou tudo que o Evangelho quer nos mostrar? Então, é por isso que o Evangelho de João ele é carregado de sinais, de diálogos, de conflitos. E os conflitos, eles acontecem principalmente entre Jesus e aqueles que achavam que entendiam tudo sobre Deus. Muito cuidado com gente que te diz que entende tudo sobre Deus. Talvez ela esteja muito mais cega do que pessoas que parecem que nunca conheceram a Deus. Então vamos lá. A primeira coisa que o Evangelho faz com a gente, e por isso que hoje é uma aula de revisão, para a gente encerrar as aulas sobre o Evangelho de João, ok? Estamos encerrando, como havíamos prometido, encerrarmos antes de darmos excesso, lembrando que semana que vem teremos uma aula especial com o professor Vilmar, eu e ele faremos um bate-papo entre cristianismo e estoicismo, e aí daremos o recesso a partir da segunda semana de dezembro, ficaremos dezembro e janeiro sem a Universidade da Bíblia e voltaremos a partir de fevereiro. Mas vamos lá, o Evangelho de João, primeiro, ele trabalha a questão do Logos, tá? O Logos era algo muito importante. Deixa eu crescer um pouquinho. Muito bem. O princípio do Logos. Vejam bem, o princípio do Logos é você compreender que Logos ele fala com dois mundos. João foi o único evangelista que usou essa palavra que era tão cara e tão importante para a filosofia daquele mundo. Porque Logos fala de dois mundos. Logos fala de um princípio racional do cosmos, tá? Deixa eu dizer isso aqui para você. Por exemplo, eu tenho estudado na universidade sobre uma escola filosófica chamada, essa escola ela se chama o estoicismo. O estoicismo talvez seja uma escola filosófica muito próxima do cristianismo, e eu até acredito que houve aí um atravessamento entre cristianismo e estoicismo, estoicismo e cristianismo, mas veja bem, os filósofos estoicos, eles acreditavam que o ser humano, ele só conseguia, por exemplo, ter uma vida boa, ter uma vida feliz, uma vida saudável, ou esse ser humano só teria condições de dominar seus vícios, suas paixões, se esse ser humano vivesse em conformidade com a natureza, que eles chamavam de logos universal, uma lei universal que regia a natureza e os homens, e se essa pessoa ela praticasse o que eles chamavam de encrateia, que é uma palavra grega que significa, kratos vem do verbo, aquele que tem o poder sobre si mesmo, poder para governar a si mesmo. Mas veja que principalmente os filósofos estoicos acreditavam nesse logos, nesse princípio ordenador da vida, essa ideia de um cosmos, de uma lei cósmica, uma lei universal que colocava todas as coisas da vida, não só a natureza, mas a humanidade em ordem. Ok? Então, até mesmo os filósofos como os estoicos, como Sêneca, como Marco Aurélio, como Epiteto, como Zenão, que foi o fundador da escola estoica, como Posidônio, como tantos outros filósofos daquela época, acreditavam na possibilidade da existência de um logos, de um princípio universal que ordenava a vida. Então, isso não foi invenção da cabeça de João. Mas agora João está dizendo que no princípio era o Logos. E para o mundo judaico, o Logos era uma palavra criadora e reveladora. E agora João está dizendo que, veja, assim como os filósofos estoicos acreditavam que a vida feliz é aquela que vive em conformidade com o Logos que rege a natureza e o mundo, ou seja, até os filósofos, pelo menos os estoicos, acreditavam muito nessa ideia. Mas agora João está dizendo que esse Logos se chama Jesus Cristo. E que Jesus Cristo é exatamente o Logos, tá? Porque tanto na filosofia, Logos, ele dava sentido à vida, tá? E era por isso que as próprias terapias filosóficas daquela época era exatamente para fazer com que cada ser humano ele vivesse em conformidade com esse Logos, em conformidade com aquilo que o Logos revelava para a sua vida. E agora João está dizendo que o sentido real, ou seja, esse Logos que para os gregos, para os filósofos, sobretudo estoicos, era
era uma razão universal, esse Logos é uma pessoa. Esse Logos se encarnou. Esse Logos não é apenas um princípio universal, um princípio racionalizante que ordena o cosmos, a natureza, os seres humanos. Na verdade, esse Logos é uma pessoa. Olha que coisa espetacular. Ou seja, deixou de ser um princípio racional, como os gregos sustentavam, para ser agora uma pessoa. E isso muda radicalmente, porque é por isso que para os gregos isso era loucura. Chamar a razão de uma pessoa, tá? Porque os próprios filósofos chamariam a razão, ou seja, o Deus que ordena tudo, um Logos, um princípio ordenador que está na gente e está na natureza, mas não uma pessoa, como se o Logos fosse uma pessoa. Aqui está a virada e que por isso é tão importante, ou seja, o invisível agora se tornou visível. E João vai dizer que Deus agora armou uma barraca. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deus armou uma barraca e veio morar entre nós. O Logos, que também era objeto da crença, da filosofia estoica e de muitos gregos, agora esse Logos se tornou gente e está morando com a gente. Ou seja, João está dizendo que o Logos tabernaculou, que no Antigo Testamento era uma barraca colocada onde a Arca da Aliança ficava dentro. Mas agora isso simboliza o próprio Jesus, é o próprio Deus, é o próprio Logos universal que está tabernaculando, ele se tornou carne e ele chora, ele tem fome. E aí uma pergunta aqui importante, se Deus ele montasse uma barraca na sua rua, no seu condomínio, como isso mudaria a vida das pessoas que moram nesse condomínio? Porque é isso que João está dizendo. Deus está morando entre nós. Uau! Deus armou a barraca dele entre nós. Deus armou uma barraca e está morando pertinho da gente. Está morando entre a gente. Deus está presente entre os homens. Gente, isso é fantástico. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. É a teologia da encarnação. Por isso que para os gregos tudo isso era loucura. Você entende agora? Porque uma coisa é você acreditar numa razão universal, acreditar num princípio racional, cósmico, universal, como os gregos acreditavam, e você viver em função desse Logos, que faz parte também da gente, porque nós fazemos parte desse Logos, como os gregos, muitos gregos afirmavam, os estoicos afirmavam isso, mas agora, João dizer que esse Logos está habitando entre nós. Então, para João tentar explicar tudo isso, ele vai usar o que a gente chama de a lógica, o livro dos sinais, para revelar uma glória tão gigante, gente, uma glória tão espetacular como essa, do Deus que vem habitar entre nós. João vai usar, de alguma forma, uma linguagem extremamente simbólica, gente. Extremamente simbólica. Então, do capítulo 1 ao 12, é o livro dos sinais. Do capítulo 13 até o 21, você já tem o livro da glória, porque nos capítulos de 1 a 12, João mostra o ministério público de Jesus, os sinais que ele emite para que as pessoas percebam que ele é a razão universal, o Logos encarnado. Mas há também uma crescente rejeição. Do capítulo 13 ao 21, você tem foco no interno, é Jesus tentando formar essa consciência de identidade, de missão, sabe em quem? Nos discípulos, apresentando sobretudo a cruz e a ressurreição. Então, você percebe que você tem o livro de João, ele tem duas partes. Metade é uma propaganda pública. É João tentando fazer a propaganda pública de Jesus. A outra metade é Jesus tentando formar o que foi revelado no público na consciência dos seus discípulos nos bastidores. Por isso que logo no início João vai dizer que Jesus diz o que para Maria? Mulher, a minha hora ainda não é chegada. A partir do capítulo 12, Jesus já está dizendo, chegou a hora, chegou a minha hora.
Então, você tem essas duas partes no Evangelho de João. Quando Jesus diz, não tinha chegado a hora dele, porque ainda era uma exposição pública, mas também agora nós teríamos uma linguagem, mas Jesus tentando formar isso para os seus discípulos. Gente, olha, como é ao vivo. Peraí, tem um negócio aqui que tá feio. Peraí, não gostei disso aqui. Isso aqui estava saindo. Quando a gente faz ao vivo é assim, isso aqui estava saindo aqui, eu não gostei disso aqui que estava embaixo da minha mesa no meu gabinete. Então, o que é que eu estou tentando dizer com isso para vocês? Jesus, ele está ensinando para a gente uma coisa muito interessante. É que se aquilo que é dito no público não for formado dentro de um ambiente mais minimalista, dentro de um ambiente mais relacional, então a gente não pode depender daquilo que a gente compartilha na dimensão pública. Aquilo que é compartilhado na dimensão pública tem que ser encarnado a partir de relações discipuladoras. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Muito sério o que eu estou dizendo aqui, muito sério. E, infelizmente, a gente não compreendeu as duas dimensões do Evangelho, a dimensão pública e a dimensão privada. Porque, às vezes, o Evangelho, quando ele se torna apenas uma religião pública, ele não se sustenta, porque se aquilo que é dito, se aquilo que é pregado, se aquilo que é cantado, se aquilo que é ensinado no público não é absorvido por pessoas que realmente querem viver na dimensão, trazer da dimensão pública o que se diz, o que se canta, para a vida, para as relações dentro da sua casa, nas suas relações com seus amigos, nas suas relações de trabalho, nas suas relações profissionais, nas suas relações acadêmicas, nas suas relações, sabe, de todos os tipos. Então, eu quero que vocês entendam isso. Isso aqui é muito sério que eu estou falando. Tá? Jesus, ele quer que a gente também se apresente no público, mas mais do que isso, a gente precisa trazer o público para essa dimensão discipuladora. O que eu percebo é que a maioria das denominações religiosas, elas gostam muito da propaganda pública, elas gostam pouco do discipulado. Jesus, ele se apresenta para a multidão, mas depois do capítulo 12, o tempo todo ele está com seus discípulos, o tempo todo ele está tentando formar na cabeça de 12 pessoas essa consciência sobre a identidade dele e como agora eles precisavam formar a identidade deles a partir da identidade de Cristo e o quanto eles precisavam ter consciência missional, a consciência da missão. Jesus iria enviá-los assim como Deus havia enviado Jesus ao mundo. Então a gente tem que gastar tempo, muito tempo, ficar o tempo todo apenas na dimensão pública tentando fazer o evangelho ser propagado, se a gente não passa tempo com as pessoas formando a identidade de Cristo nelas e a missão de Cristo também nelas. E aí nós temos de forma didática, eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro, os 7 sinais, que eu diria que são 7 janelas da glória. Não sei se dá para vocês. Eu acho que quando vocês estiverem assistindo, vocês vão perceber. Você tem a transformação da água em vinho, né, que é o primeiro sinal. Depois você tem a cura de um oficial, né, que é, nesse sentido, você tem... É como se fosse uma crescente. João vai emitindo sinais que é a propaganda pública de Jesus. Jesus transforma água em vinho, cura o filho de um oficial. Depois Jesus, né, no capítulo 4. Depois Jesus cura um paralítico no capítulo 5. Depois Jesus transforma, o milagre da transformação, né? Da transformação dos pães para alimentar a multidão. Depois Jesus, ele está ali andando sobre as águas, é outro sinal. Depois Jesus cura um cego de nascença no capítulo 9. E por último, no capítulo 11, você tem a ressurreição de Lázaro. Então, cada sinal, preste atenção, é uma parábola em ação para revelar quem é Jesus. Deixa eu aparecer para você não ficar com saudade do seu professor, tá bom? Cada sinal, preste atenção, cada sinal aqui
é um movimento crescente que João está tentando apresentar, fazer a propaganda pública de Jesus, para que todos saibam que ele é o Logos, a razão universal, o poder soberano que rege, que sustenta, que governa, porque tudo foi criado por meio dele, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, tudo vai convergir para ele. Esse é o Logos, que para os gregos era uma razão ordenadora do cosmos. Gente, isso aqui é maravilhoso. Então, todos esses movimentos, a água e vinho, capítulo 2, a cura de um filho de oficial, capítulo 4, o paralítico no capítulo 5, a multiplicação dos pães no capítulo 6, andar sobre as águas no capítulo 6, a cura do cego para revelar que tem gente que enxerga muito mais do que os religiosos, porque enquanto os religiosos estão rejeitando Jesus, tem gente de fora da religião que está conseguindo enxergar em Jesus o Logos, que os religiosos não conseguiram enxergar. E aí quando o capítulo 11 vem e mostra Jesus ressuscitando Lázaro, é como se ali fosse o checkmate. Eu aprendi a jogar xadrez, por sinal, preciso até exercitar mais o xadrez. Checkmate, ressurreição de Lázaro. Jesus vence a própria morte. Isso é espetacular. Então, vamos lá. Com isso, você tem alguns significados, né? A transformação da água em vinho, né? Porque você tem 6, eu vou até botar a imagem aqui para vocês perceberem, nós temos aqui 6 talhas, lembram? Quando Jesus vai transformar a água em vinho, João 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, as 6 talhas de pedra representavam o número da imperfeição. Lembrando que 7 é o número da perfeição para a numerologia judaica. 6 é o número da imperfeição. Por isso que o número da besta no Apocalipse é 666, 666, que representa a incompletude. A besta não pode ser Deus, só Deus pode ter 7. Então, Jesus está pegando o número, as 6 talhas, que representa a incompletude, ou seja, a religiosidade usava essas 6 talhas, lembrando que essas 6 talhas, tá? De água, elas eram usadas para purificação judaica em muitos rituais antigos. Essas 6 talhas que você está vendo aí eram exatamente usadas, olha só, em rituais de purificação. Jesus pega no final o vinho melhor. Olha a escatologia. Deus guardou o melhor para o fim em Cristo. Então, veja, e que isso foi uma aberração, porque como é que Jesus está multiplicando a água em vinho e utilizando logo um símbolo que para os judeus era tão importante? Essas 6 talhas aqui eram usadas para purificar pessoas, para limpar pessoas, era um ritual de purificação. Ou seja, o que Jesus está tentando fazer, e isso aqui tem uma simbologia muito forte, é mostrar que é a partir dele que a parte imperfeita da religião vai se tornar perfeita, porque a religião só oferece água, Jesus oferece vinho. Você quer ficar com que parte? A parte do ritual, a parte da religiosidade ou a parte do evangelho? Se você quiser ser apenas um religioso, continue tomando água. E aqui, mesmo que você tenha preconceito com, pastor, eu acho que crente não tem que tomar vinho. Eu não estou discutindo isso aqui. Isso é discussão baixa. Eu estou discutindo o texto academicamente, do ponto de vista teológico, valorizando o símbolo, valorizando os rituais daquela época. Jesus está dizendo que tudo que a religião tinha feito até aquele momento era uma coisa imperfeita, porque a religião só oferece água para as pessoas. Jesus oferece vinho. E quem sabe degustar de um bom vinho sabe do que eu estou falando. Né, no sentido de beleza, no sentido de conteúdo, o conteúdo de um vinho, principalmente que Jesus estava numa festa. Para os judeus o vinho tinha que durar durante 7 dias, mas o vinho tinha acabado. Então se acabou o vinho, acabou a festa. E Jesus agora usa todo esse cenário para, de forma simbólica, a teologia de João apontando para o verdadeiro Logos, que agora vai pegar o que é imperfeito e transformar no que é perfeito. A religiosidade, ela é imperfeita. Só em Jesus a gente se torna perfeito.
Entende? Jesus tem um vinho e o vinho é por último, ou seja, tudo que tinha sido feito foi importante pela religião? Foi, mas agora em Jesus todas as coisas se completam, é em Jesus que Deus se revela plenamente. Você quer aprender a ter realmente uma vida espiritual? Só Jesus, porque só Ele oferece o vinho. Então, é por isso que em João 3, olha só, você vai ter uma provocação de Jesus em João 3. Lembrando que nós estamos fazendo uma aula que sintetiza tudo que a gente aprendeu ao longo desse ano. Porque a religião, ela não consegue oferecer o que a gente chama de novo nascimento. Lembram de Nicodemos, o mestre da lei, um homem respeitado, mas é um homem que vem das trevas. Entende? E a linguagem aqui, nascer de novo, na língua grega, é nascer do alto. Nicodemos entende no nível biológico, ele diz, mas como? Como eu posso nascer? Eu não posso voltar para o útero da minha mãe. O religioso, ele não entende a profundidade do evangelho. E Jesus não está falando de um nível biológico, Jesus está falando de um nível ontológico. Não é voltar para o útero, é nascer para uma nova vida, é nascer para um novo jeito de existir, um novo modo de ser no mundo, um novo modus operandi, um novo modus vivendi. É um novo modo de se mostrar ao mundo, ou de estar no mundo, ou de ser no mundo, de existir no mundo. E João não entende isso. Porque o religioso, ele acha que andar com Deus é cumprir rituais, é ir para a igreja todo domingo. O religioso, ele acha que é isso. Aliás, ele resume a vida com Deus a isso. Isso não é o verdadeiro evangelho. É importante ir para a igreja e a gente precisa estar na igreja em comunhão, buscar a Deus. Mas mais do que isso, é deixar o evangelho alterar a nossa vida. Sabe, é como se Nicodemos, é como comparar alguém que tem um currículo espiritual perfeito. Gente que a vida toda esteve na igreja, sempre teve cargos, mas nunca foi quebrado pelo evangelho. Por isso que essa coisa diz, eu tenho 50 anos de igreja. Isso não significa nada para Deus, me desculpe. Eu não tenho a intenção de ofender você. Eu não tenho a intenção de desmerecer sua história dentro de uma igreja, dentro de uma denominação evangélica, seja ela batista, assembleano, quadrangular. Eu não tenho. Mas eu estou tentando, como professor da Universidade da Bíblia, te ensinar que Nicodemos tinha um currículo invejável. Jesus propôs para Nicodemos um novo nascimento, como se Nicodemos não fosse crente. Isso foi assim, se você olhar direito, era como se Jesus estivesse ofendendo Nicodemos. Nicodemos era um homem respeitado, era um homem religioso, era um homem que praticava seriamente a sua religião judaica. Ele era um cara que provavelmente, do ponto de vista politicamente falando, um cara correto, ilibado, irrepreensível. Mas Jesus está dizendo assim, ei, mas tem algo que você ainda não experimentou. Porque você faz isso para cumprir rituais, Nicodemos. Você tenta ser esse cara que você é porque você está simplesmente tentando cumprir regras. E quem faz isso só para cumprir tabela, só para cumprir protocolo religioso, nunca vai experimentar a mudança que não é de fora para dentro. Porque a religiosidade propõe uma mudança de fora para dentro. Jesus propõe uma mudança de dentro para fora, gente. Isso é espetacular. E isso é tão sério que os próprios filósofos, principalmente os estoicos e mais alguns filósofos, diziam, preste atenção, de que o Logos, nós fazemos parte do Logos. Então o Logos também está dentro de nós. Porque nós fazemos parte de um todo, diziam os filósofos. E é a partir de algo que o próprio Logos vai fazendo dentro de você. Olha só, os próprios filósofos diziam também isso. Jesus agora vem e diz assim, é preciso nascer de novo. É preciso deixar que algo aconteça de dentro para fora. É por isso que muita gente tem 30, 40, 50 anos na igreja e não consegue mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de se relacionar, o seu jeito de viver com as pessoas. Sabe por quê? Porque ainda não experimentou um nascimento, porque cristianismo não tem a ver com currículo. Entendeu? Cristianismo não é uma proposta
gosta de regras, de rituais. Cristianismo é uma mudança de dentro para fora. É claro que nós teremos que exercitarmos as disciplinas espirituais, que elas são necessárias. Mas se não acontece algo de dentro para fora, você nunca experimentou o cristianismo. E agora nós vamos para João 4. Em João 4 nós já temos esse poço aqui, ó. Presta atenção. João 4 é isso aqui, ó. É esse poço. Jesus encontra uma mulher que está lá, já, né? Uma mulher que está querendo água. Jesus está dizendo para ela que se ela beber da água dele, ela jamais terá sede. Uma mulher que já teve 5 maridos, o que ela tem agora não é dela. Uma mulher que ainda não entendeu que essa guerra entre judeus e samaritanos é furada. Uma mulher que se sentia marginalizada, mas é acolhida por Jesus. E agora uma mulher que vivia na noite escura, porque também vivia nas trevas, mas Jesus se encontra com ela à noite ou de dia? De dia e ao meio-dia. Isso é interessante. E agora Jesus está dizendo o seguinte para ela: se você beber da minha água. Entende? Todos nós hoje temos poços modernos, a carreira, o sucesso. A gente acha que, não, se eu encontrar o amor da minha vida, o homem da minha vida, Jesus vai dizer o seguinte: nada disso pode saciar os maiores desejos da alma humana. Jesus se apresenta como alguém que traz um sentido tão profundo para a vida da gente, que é isso que o Evangelho quer. O Evangelho quer fazer a existência do ser humano ganhar sentido, ganhar propósito, para além do prazer, para além das conquistas profissionais, para além das riquezas, para além dos relacionamentos amorosos, para além dos objetos que nós queremos conquistar, carro, casa, fazer viagens. Tudo isso faz parte. O Evangelho não condena nada disso, mas o Evangelho diz que só Jesus traz sentido profundo para a nossa vida. E agora Jesus também vai multiplicar os pães em João 6, vai fazer um grande milagre, e as pessoas estão à procura de Jesus porque querem mais pão. E Jesus está deixando elas entenderem que ele não oferece apenas as coisas, ele está se oferecendo, porque ele é o pão da vida. Jesus está tentando dizer para todos nós que só ele pode alimentar a nossa fome por sentido, por propósito. Ele quer multiplicar, ele quer nos alimentar fisicamente, mas ele quer alimentar nossa alma, ele quer alimentar o nosso espírito. Mas agora Jesus, em João 9, vai curar a cegueira de um homem. E aqui está um dos pontos mais importantes do Evangelho de João. Ver no Evangelho de João é um grande processo. Um homem chamado Jesus, alguém começa a dizer que ele é profeta, um homem de Deus. E em contraste com os fariseus, eles têm luz religiosa, mas a luz da religião só cega mais ainda as pessoas. É exatamente isso que o Evangelho de João quer dizer. A luz que a religião apresenta só cega. Aí por isso que aparece no Evangelho de João a seguinte expressão: são cegos guiando outros cegos. E nós temos que entender isso. Jesus está mostrando que quem acha que enxerga está cego. E quem estava cego agora começou a enxergar. Essa é uma proposta do Evangelho de João. E aí veio o checkmate. Qual é o checkmate? Jesus vai à casa de Dona Marta e de Dona Maria, e mesmo demorando, isso não é ausência de amor, é preparo para a glória. Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus conecta com as frustrações da vida, da experiência humana, e a narrativa reeduca a nossa categoria de amigo de Deus. Por quê? Porque o amigo de Deus entende que a vida é feita de experiências dolorosas, mas o que importa é que Jesus é a ressurreição. Ele é a ressurreição. É ele que torna a vida tão cheia de significado, tão cheia de sentido, que é por isso que ele vai dizer em João 11:
mesmo que morra, ainda viverá. É claro que João, o que foi ressuscitado, morreu de novo. Porque nós temos que mudar essa opinião que a gente tem sobre a morte. A morte não tira o sentido da vida de quem anda com Jesus. Porque quem anda com Jesus vive uma vida com tanto sentido que nem a morte é capaz de paralisar essa vida. Então, mude sua opinião sobre a morte. Não fique pensando que a morte é essa coisa tão ruim, tão terrível, tão desgracenta. Sabe por quê? Ela provoca dor, mas ela não consegue tirar a vida de quem viveu uma vida parecida com a vida de Jesus. Mas Jesus está ressuscitando Lázaro de forma muito importante. Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição, sou eu que faço a vida morta ganhar vida, porque o problema não é a morte física, é a morte da alma, é a morte do espírito, porque há muitos mortos ambulantes entre nós, muita gente que já está morta, gente. Não é o câncer que vai matar essa pessoa, não é um acidente que vai matar essa pessoa, não é uma tragédia que vai matar. Ela já está morta, porque não adianta ter vida nesse corpo que ainda vive, se essa vida não é a vida que Jesus nos oferece. Se você vive sem experimentar a vida que Jesus oferece, você já está morto dentro de um corpo que ainda está vivo. E Jesus está tentando dizer que é nele que a nossa vida é ressuscitada. Não apenas haverá a ressurreição do nosso corpo, quando a Bíblia promete que um dia haverá a ressurreição daqueles que morreram fisicamente, mas Jesus quer ressuscitar a vida que já está morta dentro de nós. É uma linguagem profunda, a linguagem de João. Há uma vida que já está morta e que Jesus quer ressuscitar. Muito bem, agora nós vamos para sete afirmações cristológicas que Jesus fez sobre ele, tá? Eu vou até aumentar aqui, né? Hoje a aula é um grande resumo e eu vou aumentar aqui para você perceber como é que isso... Jesus faz 7 afirmações sobre ele, muito interessante. Jesus faz a afirmação, eu sou o pão. Em João 6, ele faz uma afirmação, eu sou a luz, em João 8 e 9. Jesus diz que eu sou a porta, o bom pastor. Eu sou a ressurreição. 14 de João, ele diz, eu sou o caminho. E no capítulo 15, ele diz, eu sou a videira. Vamos entender cada expressão dessa? Isso aqui é importante para quem estuda o Evangelho de João. Lembrando que você pode deixar aqui o seu comentário, entrar, tem aqui o link aqui na descrição do vídeo aqui embaixo para você acessar o nosso grupo de pesquisa, e lá eu tiro dúvidas, converso com os alunos, então você pode acessar isso aqui também. E também lembrando de que você pode depois mandar suas perguntas, a gente vai estar sempre tirando essas dúvidas nas próximas aulas, mas nós estamos aqui para sermos bênção na sua vida. Muito bem, vamos lá. Jesus primeiro disse que ele é o pão da vida. Jesus está tocando na economia do desejo. Não é apenas a fome física, mas fome de sentido existencial. Jesus está falando de uma sociedade que não se esgota, ou seja, ela quer mais. A gente sempre quer mais pão, sempre quer mais fama, sempre quer mais sucesso, mas Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida e quem come do meu pão jamais terá fome. Ou seja, Jesus está trabalhando com o que a gente chama de economia do desejo, esse desejo que vai se deslocando, ele vai circulando dentro da gente. Quando não é o carro, a gente quer uma viagem. Quando não é uma viagem, a gente quer um apartamento. Quando não é um apartamento, a gente quer um apartamento menor, a gente quer um apartamento maior. Quando não é isso, a gente quer dinheiro. Quando não é isso, a gente quer sucesso. Quando não é isso, a gente quer fama. E esse desejo, ele vai circulando dentro da gente. Jesus está dizendo assim, enquanto você permanecer preso a esse circuito interminável do desejo, o desejo é alimentado pela falta. Eu sou o pão da vida. Quem come desse pão jamais terá fome. Sou eu que consigo preencher esse vazio dentro de você. Jesus também vai dizer que ele é a luz do mundo. Não é?
Imagine o estádio inteiro às escuras, um estádio tipo Maracanã, todo escuro, né? Porque o problema não é a luz, é que, na verdade, é que Jesus está mostrando que a gente não quer ver que Ele é a luz. Essa é a grande questão. O problema é isso, a gente tem muita coisa tentando iluminar o caminho da gente, mas Jesus está dizendo que Ele é a própria luz, é Ele que ilumina a nossa mente, a nossa existência, a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Ele é a própria luz. Jesus também vai dizer que Ele é, em João 10, o bom pastor. Diferentemente dos pastores mercenários, Ele não foge quando as suas ovelhas são ameaçadas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Não é um conhecer. Jesus está dizendo o seguinte: por isso que eu sou o bom pastor e eu quero que vocês me conheçam numa relação de intimidade, não uma relação a partir de uma informação. Não é? Hoje nós temos muitos líderes, muitos chefes religiosos que exploram o rebanho. E João dá um modelo de liderança fundamentado no sacrifício. Jesus diz: eu sou um bom pastor porque eu dou a minha vida. E o que a gente vê por aí não é isso. A gente vê líderes religiosos que, no lugar de darem a vida pelas ovelhas, eles estão matando a vida das pessoas. Ou seja, Jesus coloca essa liderança religiosa tóxica em xeque, para que a gente critique toda liderança que, no lugar de se entregar e se doar, é uma liderança que manipula, usurpa, oprime, e é uma liderança que usa as pessoas como objeto para satisfazer os seus próprios interesses. Jesus está dizendo que eu sou o bom pastor. Jesus também está dizendo que eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Jesus está tentando apontar não somente para um evento futuro. É claro que um dia a Bíblia diz que todos nós que morremos em Cristo ressuscitaremos, mas ele está apontando para uma ressurreição também presente. É uma escatologia também, o já ou ainda não. Ela vai chegar ao seu ápice, mas ela já se realizou. Porque nosso futuro não é apenas um lugar para onde estamos indo. O nosso futuro é um relacionamento. Quem vive com Jesus, gente, já vive ressuscitado. Já vive a vida de um ressurreto. De uma vida morta pela falta de sentido, mas que ganhou vida porque conheceu Jesus e se relaciona com ele. Já em João 14, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ou seja, esse Deus encarnado não faz sentido se ele relativizasse essa mediação. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o caminho, eu aponto o caminho. Eu não sou aquele apenas que aponta, eu sou o próprio caminho. Se você andar comigo, se você se relacionar comigo, você vai saber como caminhar pela vida. Você vai saber como viver. Eu sou o caminho e eu também sou a verdade. Ou seja, eu sou o Logos. Olhe para mim, vive em conformidade comigo. Lembra que os gregos diziam que vida feliz era viver em conformidade ao Logos universal, à razão universal. Quem vive em conformidade e pela encrateia e tenta desenvolver pelas disciplinas autogoverno, o governo de si, viverá uma vida feliz. Jesus está dizendo o seguinte: olhe para mim, eu sou o caminho. Olhe e observe o jeito que eu caminhei. Observe o tipo de vida que eu tenho para você. Mas observe também que eu sou a verdade. Eu sou o Logos. E se você crê em mim, se você acreditar que tudo o que eu disse é verdade e que eu sou a verdade, se você seguir o que eu estou dizendo, você terá uma vida feliz. Uau! É isso. É isso que João está tentando dizer. Jesus é nossa proposta de caminho, nossa proposta de verdade, nossa proposta de vida. Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. E agora ele vai dizer: e eu sou a videira. E você tem que permanecer comigo. Você só dá resultado. O meu caráter, o meu amor e a obediência só funcionam
se realmente você permanecer em mim. Porque aqui vem a ideia do verbo permanecer, que é um dos verbos mais importantes na teologia de João. O que é permanecer? É se relacionar com Jesus todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você quer se relacionar com Jesus, você quer conhecer Jesus, você quer andar com Jesus, você quer ler sobre Jesus, você quer entender quem é Jesus, você quer compreender por que Jesus, ele quer ser Senhor da sua vida, você quer se parecer com Jesus, você quer imitar Jesus, você quer fazer a pergunta mais difícil que um discípulo faz: o que Jesus faria no meu lugar? E agora vem a dimensão de luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira. Lembrar que isso aqui não é um maniqueísmo, como antigamente se falava. João está dizendo o seguinte: ou você vive nas trevas, que não só a vida sem Deus, mas a vida na religião sem Jesus também é trevas, ou você vive com Jesus, que é a luz. Ou você quer ter uma vida de morte, ou você quer ter vida. Porque Jesus está ressuscitando, porque existe uma vida a ser ressuscitada agora. Olha aqui para mim, eu sei que você não está me vendo, mas tem uma morte dentro de você que Jesus quer ressuscitar a vida. Dentro dessa uma vida que não se parece com a vida de Jesus, é uma vida que já está morta. Mas também a verdade e a mentira. Quem é o seu Logos? Gente, isso aqui é muito sério. Quem é o seu Logos? Os gregos diziam que era o universo, o cosmos, né? O Logos cósmico. Quem é o nosso Logos? Logos, né? A fonte suprema da verdade, a fonte suprema da vida, a fonte reguladora cósmica da natureza dos homens. Quem é o seu Logos? Se Jesus é seu Logos, sua vida muda. E é nessa hora que Jesus é colocado diante de um tribunal. Eu vou crescer também aqui para vocês verem isso aqui na tela de vocês. E João vai dizer que você pode crer em Jesus, por quê? Porque o Pai testemunhou do Filho, as obras testemunham que Jesus é o verdadeiro Logos, e as Escrituras testemunham sobre ele, o Espírito está testemunhando sobre ele, e João Batista também testemunhou. É como se diante do grande julgamento e diante do grande tribunal que os religiosos querem fazer com Jesus, João está dizendo o seguinte: agora cada um faça a sua escolha. Ou vocês querem ficar do lado da religião que condenou Jesus, ou vocês querem ficar do lado de Jesus, porque em relação a Jesus, ele tem o testemunho do Pai dele, as obras testemunham que ele é o Cristo, as Escrituras testemunham que Jesus é o Cristo, o Espírito testemunha que ele é o Cristo, e João Batista também testemunhou que ele é o Cristo. Então, se posicione. De que lado você quer ficar? É isso que João está perguntando. De que lado você quer ficar? Por isso que agora Jesus vai dizer o seguinte: mas eu tenho que ir. E vocês precisam agora do Espírito Santo. E eu vou deixar esse Espírito com vocês. O Espírito que vai conduzir vocês a toda a verdade. O Espírito, ele vai ser o Paracletos, ou Paráclitos. Ele vai ser o advogado, ele vai ser o consolador, ele vai ser o intercessor, ele vai ser o defensor, ele vai ensinar a vocês, ele vai lembrar tudo que eu ensinei para vocês, ele vai guiar vocês a toda a verdade e ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Jesus está dizendo o seguinte: gente, eu tenho que ir embora. E agora vocês precisam do Espírito, do meu Espírito, para que vocês continuem falando pelo Espírito, para que vocês compreendam as coisas do Espírito. Vocês precisam o tempo todo do meu Espírito. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue andar como Jesus andou. Mas agora Jesus faz talvez o gesto mais lindo para provar como é que a glória dele se manifesta. Ele decide lavar os pés dos seus discípulos. João, capítulo de número 13. Que coisa linda, hein? Nós estamos fazendo um grande passeio do Evangelho de João. E tendo amado os seus, João 13, ele os amou até o fim. O Senhor que vira escravo, Jesus troca os papéis, que no mundo romano era o escravo de baixo escalão que lavava os pés. Agora Jesus se torna o escravo de baixo escalão para lavar os pés dos seus próprios discípulos. Jesus, ele é ele é o pastor que limpa banheiro, ele é o senhor que pega na vassoura,
É ele que conecta o escândalo de ver Deus de joelhos lavando os pés. Se Jesus é Deus, Deus está de joelhos lavando os pés dos seus discípulos. Isso é fantástico. Essa é a beleza do Evangelho. É esse amor como um sinal identitário. Esse amor que se revela através da justiça, através do serviço, através do sacrifício, através da graça. E por isso que Cristo está preparando a comunidade que ele sempre sonhou. Qual é a igreja que Jesus sempre sonhou diante dessas imagens encontradas em João? Vamos lá? Vamos olhar para essas imagens aqui. Primeiro, eu vou sumir aqui um pouquinho para vocês olharem para esse campo aí. Jesus está dizendo, gente, não fiquem com medo não. De 14 a 17, Jesus está agora dizendo para a comunidade dele, não tenham medo, porque eu estarei com vocês. O meu Espírito estará com vocês. Né? A presença dele física agora é uma presença encarnada por meio do Espírito. Ele estava entre eles, entre os discípulos, e agora Jesus está em nós. É uma presença que é redefinida. E Jesus cria um vocabulário que é permanência, fruto e obediência. Tem que se relacionar com ele todo dia, por meio do Espírito, e esse relacionamento gera o fruto que se desenvolve em nós. E esse fruto também vai impactar a vida de outros. E a obediência é permanecer, frutificar pela permanência, pela relação e também a obediência como o resultado claro de quem permanece. E agora Jesus aponta para o que vai acontecer. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi perseguido, nós também seremos. Mas há uma alegria paradoxal. Por mais que o mundo nos persiga, por mais que seja difícil ser seguidor de Jesus e imitar a vida de Jesus, há uma alegria que agora talvez a gente não sinta, mas um dia nós vamos sentir essa alegria. E é como um retiro fechado de formação de líderes que estão sendo treinados. Nós estamos sendo treinados, mas a gente não precisa ter medo. Jesus está na gente. É preciso que a gente permaneça nele para que o fruto se desenvolva, para que obedeçamos aos ensinamentos de Jesus, mas virá também a perseguição. Mas Jesus disse, fiquem tranquilos, eu vou garantir a alegria de vocês. E aí no final Jesus pede para a gente ser uma coisa, que nós sejamos um. Né? É difícil, né, a gente andar em... É difícil a gente viver essa unidade. Precisamos viver juntos. Precisamos lutar pelos nossos relacionamentos. Precisamos ter comunhão profunda uns com os outros. Jesus disse assim, agora permaneçam unidos. Se tem alguma coisa quebrada com algum irmão da nossa igreja ou com algum irmão da sua igreja, por favor, faça uma coisa muito importante. Lute pela unidade. Não quebre a unidade. Mas por último, João vai apresentar a cruz como sendo o trono estranho de um rei que governa sangrando. Jesus governou sangrando. E ele está dizendo para nós que esse é o princípio do Evangelho. Quem anda com Jesus precisa entender que o maior triunfo um dia é carregar também uma coroa de cruz, não uma coroa de glória. Mas por fim, Jesus diz, está tudo consumado. Eu cumpri a minha missão. Teletestai. Teletestai é a palavra grega. Eu cumpri a minha missão. Agora vocês precisam ir. Agora eu estou criando uma nova humanidade. E Jesus está chamando Maria Madalena, que chora no jardim. Jesus diz assim, mulher, fica tranquilo, está tudo bem. Eu estou aqui. Tomé que duvida. E Jesus diz, olhe para mim e veja nas minhas mãos as marcas. Nós somos Maria Madalena, que muitas vezes choramos. Às vezes nós somos como Tomé, que não cremos e não acreditamos. Mas Jesus diz, bem-aventurados que não viram, mas creram. E por último, Jesus aparece aos seus discípulos. Eles estão lá comendo um peixinho e muitos deles ainda estão assim, será mesmo? Será que tudo é verdade? Até que Jesus aparece para dizer que tudo foi verdade. Que ele ressuscitou e que ele está vivo e que ele quer que a gente continue a missão dele. Jesus quer que a gente continue a missão dele. No final ele aparece e diz o que para Pedro? Pedro, você me ama? Pedro, será que realmente, Pedro, você me ama? Pedro, se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Mas Jesus está dizendo para cada um de nós, será que a gente o ama mesmo? Mas tem aqui os 3 verbos que
para mim, sintetizam toda a teologia de João. Crer, permanecer e viver. Crer que Jesus é o nosso Logos. Permanecer, se relacionar com Ele todo dia. E viver, deixar o fruto dele se revelar em nós para impactar a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final das nossas aulas sobre João, cumprindo a meta de terminar João, uma grande síntese, o tal. Mande suas mensagens, mande suas dúvidas. Entra aqui no link que está aqui embaixo, acessa o nosso grupo de estudo. Nós temos um grupo de estudo no WhatsApp para eu poder responder sobre todas as dúvidas que você teve aqui dessa aula. E não esquece que semana que vem teremos a nossa última aula desse ano com um convidado especial, o professor Vilmar, que é um doutor em filosofia que vai mostrar sobre as relações entre estoicismo e cristianismo. Você não pode perder. Que Deus te abençoe. Espero que essa aula tenha sido boa. Espero que essa aula acrescente a sua vida. Espero que essa aula tenha feito você pensar sobre muitas coisas. É um prazer ser professor da maior universidade de Bíblia do mundo, a nossa Universidade da Bíblia. Fique na paz. Não esqueça, comenta, deixa aqui seu comentário ao vivo para depois eu ver. Mas manda também sua mensagem lá no nosso grupo, entra aqui no nosso link, tá bom? Ano que vem teremos novidades, professores novos também na Universidade da Bíblia. Vou convidar alguns amigos para também ensinar na Universidade da Bíblia. Diz aí se você gostou da aula, manda aí seu comentário, dá o seu like para mais pessoas acessarem esse conteúdo. Enfim, é sempre um prazer ajudar você a entender mais Jesus. Creia, permaneça, viva. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Um abraço.